produtora, hoje sócia da Daniela Zabudowski aqui na Da Lua Produções. Hoje eu estou aqui um pouco para compartilhar das nossas experiências com todos vocês através da Lei Aldir Blanc. A gente pôde criar alguns conteúdos aqui e esse eu acho que é a nossa última troca em 2021, esse ano tão complexo e tão complicado para todos nós da área do entretenimento. A minha ideia aqui com todos vocês e essa troca é a gente falar sobre os principais pontos da produção de eventos. Como é uma área muito ampla de atuação, vou focar um pouquinho nos eventos que a gente realiza na rua, às vezes em territórios muito complexos, territórios que não têm o costume de receber eventos culturais. Então, vou falar um pouquinho sobre toda essa complexidade que gira em torno dos eventos no modo geral e com esse recorte do evento de rua. Então, quem já produz sabe um pouco do que eu vou falar agora. E quem está começando, é bom já ter isso em mente. O planejamento estratégico de um evento. Normalmente a gente tem o nosso caderninho de produção, onde a gente anota todas as informações, tudo que a gente tem que fazer, tudo que vem na nossa mente, tudo que a gente precisa. E é muito importante que a gente traça esse planejamento. Colocar tudo numa planilha é fundamental para que nada se perca no caminho e a gente esqueça de algum detalhe, alguma informação muito importante. Então, a gente tem que parar e pensar quais são os nossos objetivos, a data, o local, os custos do nosso evento e tudo mais que a gente considere importante para que ele aconteça com sucesso. Aqui na Da Lua, a gente gosta de fazer esse compilado com todas as informações que quando a gente bate o olho, a gente consiga enxergar de um modo geral o que representa aquele evento que a gente está colocando na rua, né? Então, isso que eu estava falando que é bem importante a gente ter claro na nossa estratégia, que é qual é o nosso nicho, qual é o nosso público-alvo, qual é o objetivo, quanto eu posso gastar nesse evento, qual equipe eu vou ter nesse evento, como será feita a divulgação, que é um ponto muito importante hoje com as redes sociais. Então, são informações que quando você coloca numa planilha, bem compilado ali, você tem uma visão completa do seu evento e aí você consegue colocar todas as ações que são importantes, o mais detalhada e completa possível, né, dentro desse documento. E uma coisa que é muito importante é que cada tarefa você consiga dizer quem é o responsável por ela e qual o prazo de execução de cada tarefa. É um primeiro documento, a partir daí você cria seus cronogramas, enfim. Mas é um plano de ação, né? Então, uma planilha é uma ferramenta muito importante para o produtor. Se você ainda não tem familiaridade com o Excel, com as planilhas, é bom começar aí, tem um monte de curso gratuito, começar a saber mexer, porque é uma ferramenta, eu acho que uma das mais importantes de organização dentro de uma produção, tanto financeira quanto estratégica. Então, para fechar esse ponto do planejamento, normalmente a gente organiza uma planilha de produção por etapas, né? A gente inclui a pré-produção, a produção / execução e a pós-produção. E a partir dessas três etapas, a gente começa a destrinchar todas as ações que cada uma delas compreende. E aí a gente pode colocar o tempo de execução de cada uma, os responsáveis por cada tarefa. Bom, passada a etapa do planejamento do evento, da avaliação dos custos do evento, a gente começa a entrar numa seara de muitas peculiaridades, né? Então, se o seu evento é gratuito, se o seu evento tem cobrança de ingresso, se ele é em local aberto, se ele é em local fechado.
E como eu falei inicialmente, a gente vai fazer um recorte para eventos na rua, então a gente considera que são eventos gratuitos. E aí vamos falar um pouquinho sobre liberações, alvarás e licenças. É muito importante que quando você faça a escolha desse local, ele seja adequado para o público estimado que você espera receber na sua ação, e que você consiga correr atrás de todas as licenças e liberações para que seu evento ocorra com segurança e o risco de acidente ou de algum problema seja praticamente. Então, para um evento na rua, basicamente você precisa entrar em contato com órgãos públicos como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, região administrativa do local, subprefeitura, e dê ciência a todos esses órgãos sobre a realização dos seus eventos, para que você receba deles as orientações e tudo que você precisa providenciar para que seu evento ocorra com segurança e responsabilidade. Além disso, os órgãos de regulamento de trânsito, né, aqui no Rio de Janeiro, no caso é a Sete Rio, para que você possa trabalhar pensando sempre na chegada e na saída do seu público desse local, que as pessoas cheguem com segurança, que você não atrapalhe ou atrapalhe o mínimo possível o andamento daquele território normal, né, o ir e vir das pessoas. Fora isso, quando você começa a construir de fato seu evento, suas estruturas, todas as empresas de cenografia, de som, de luz, precisam emitir para você um documento chamado ART e um outro documento chamado RRT, assinado normalmente por um engenheiro ou técnico capacitado para tal coisa. Isso evita que a gente tenha algum tipo de acidente durante a realização. Feito tudo isso, com as suas liberações todas em mãos, começa a dar aquele friozinho na barriga, porque tá chegando a hora do seu evento acontecer. Outras liberações que a gente precisa fazer são relativas a direitos autorais. Então, por exemplo, se o seu evento envolve música, normalmente você precisa procurar o ECAD para fazer essa liberação também. Se você tem os artistas, você costuma pedir para eles o set list, o que eles vão cantar, e aí você passa todas essas informações sobre as músicas que serão executadas no seu evento para o ECAD, e aí ele emite um boleto com um valor proporcional do que você tem que pagar. Esse dinheiro, normalmente, ele é repassado pelos autores, compositores daquelas canções, né? Fazendo um espetáculo teatral, por exemplo, você precisa procurar a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, para liberar aquele texto, para dizer que você está fazendo, para o dono daquele texto te autorizar com cobrança ou não, né, de algum valor para essa liberação. Eventos que envolvem menores de idade, se você vai chamar algum grupo que tem menores de idade que vão se apresentar, também tem toda uma liberação específica no Juizado da Infância e do Adolescente. Então, toda essa parte, se você não se sente seguro de você produtor mesmo, e eu acho, assim, na verdade, a gente aconselha aqui que não seja. A gente tem profissionais que podem nos ajudar e nos auxiliar nessa parte, que você procure alguém, tenha na sua equipe de produção essa pessoa que vai cuidar de todas essas liberações necessárias para que seu evento ocorra. Isso não só nos eventos em áreas públicas, como também eventos em locais privados e fechados. Também tem suas peculiaridades, também tem que ter sua documentação em dia, alvarás e licenças em dia, e o produtor do evento tem que correr atrás dessas liberações e dessas autorizações para que o evento ocorra com tranquilidade. Agora eu queria falar um pouquinho sobre um ponto que tornou... Ele sempre foi um ponto muito importante, né, num evento, seja ele em qual área for, de arte, dança, teatro, entretenimento, que é a divulgação, né? Há alguns anos atrás, a nossa divulgação ela ficava muito pautada em veículos de imprensa.
jornal, televisão, rádio. Hoje a gente tem as redes sociais que nos auxiliam muito, muito, muito para que o sucesso do evento seja garantido. Então, hoje na Dalu, a gente sempre conta em todos os nossos projetos, sejam eles pequenos, médios ou grandes, com um gestor de redes sociais. Ele começa com você a pensar a divulgação daquele evento, a entender qual é o público-alvo e a montar uma estratégia de divulgação. E isso é um ponto muito importante para que o seu evento seja um sucesso, tanto ali na hora da realização dele, quanto antes que você começa com aquele aquecimento nas suas redes sociais e depois que as pessoas compartilham suas experiências, repostam, postam fotos dela e dos seus amigos e das apresentações e dos artistas que elas viram, com um público cada vez maior. Então, o público atingido por aquele evento, normalmente, ele é muito maior do que quem de fato estava ali assistindo. Então, essa é uma ferramenta que vale a pena investir. Você investir num bom profissional de redes sociais, né, um social media, para te acompanhar ali e pensar conteúdos interessantes para que seu evento seja um sucesso. Então, é muito importante que a gente crie um cronograma de editais que normalmente abrem anualmente, editais que a gente já sabe que abrem, a gente ter essas datas certinhas num calendário bem na nossa frente, porque aí a gente já se organiza para inscrever nossos projetos e tentar captar recursos através das leis de incentivo e dos editais próprios que as empresas abrem também. Outro ponto muito importante são as certidões da sua empresa. Você tem que estar com as suas certidões em dia, com elas emitidas. Para isso é muito importante a ajuda do contador, porque normalmente os editais pedem essas certidões e essas certidões têm que estar ok para você estar apto a concorrer e ao seu projeto estar ali no PAI. Com esse lance do fomento realmente, dos editais, eles são um grande impulsionador de projetos culturais, né? Então, sejam peças de teatro, espetáculos de dança, projetos de artes visuais, de memória, de cultura de povos tradicionais. Então, são ferramentas realmente muito importantes para o fazer da cultura no nosso país, nos estados e nas cidades, né? Então, um bom projeto cultural para realmente estar ali buscando uma vaga, ele precisa ter uma boa justificativa, um bom objetivo, um texto muito bem escrito, muito claro do que você quer e o que você deseja alcançar com esse projeto. Uma coisa também um ponto muito importante, né, que os pareceristas e quem ali define se aquele projeto é merecedor, digamos assim, né, de receber aquele patrocínio, o público que você alcança, né? Quanto mais você conseguir pulverizar o seu projeto, circular com ele, hoje a gente tem essa possibilidade de fazer ele híbrido, né? Que aí você tem um alcance muito maior, às vezes até para fora do país, são pontos importantes. Você levar ele para regiões carentes de projetos culturais é um outro ponto muito importante. O seu projeto ter acessibilidade para pessoas com deficiência é um outro ponto super importante. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai colocar o nosso projeto cultural no papel. Então, um bom objetivo, uma boa justificativa, que os profissionais envolvidos tenham um currículo importante, né, de atuação na área cultural. Então, isso é muito importante. A partir disso, que a gente já falou sobre todo o planejamento das etapas do seu projeto, e você precisa cumprir esse planejamento, normalmente quando você está falando de um projeto cultural incentivado ou não, que você cumpra essas etapas prometidas, né?
o seu planejamento financeiro também seja cumprido com todas as comprovações fiscais, né, daquelas contratações, das linhas, né, que você se comprometeu a fazer. Se por acaso no andamento do projeto alguma coisa mudar em relação ao seu orçamento inicial, normalmente você consegue pedir uma readequação daquilo. Então você pode, eu gastei menos com isso e precisei de mais dinheiro para outra coisa. Você pede essa readequação, espera a aprovação dela, e aí você consegue remanejar essa verba dentro do seu projeto. Às vezes você consegue um apoio de alguma coisa que inicialmente você gastaria dinheiro para fazer. Então, tudo isso você consegue contornar ao longo da execução do seu projeto, sem maiores problemas, né? Você tendo ali sempre um profissional que cuide dessa parte administrativa financeira do seu projeto. Então, essa é uma figura também fundamental de você ter na sua equipe, uma pessoa que seja organizada, né? Que tenha esse conhecimento técnico, para que você não tenha nenhum problema lá na frente, né? Porque assim, se você não faz uma boa prestação de contas e nem uma execução boa do que você prometeu, muito provavelmente a sua empresa ou você não vai poder concorrer até que isso seja resolvido, né? Concorrer em nenhum outro edital. Além do cronograma das etapas de execução que a gente já falou, pré-produção, produção, pós-produção, prestação de contas, um bom cronograma também de ações, né? Ações relativas ao projeto, ele nos guia nessa entrega, né? Na boa entrega, seja da peça, seja do show, seja da exposição. E hoje a gente realmente, cada vez mais, os produtores estão tomando partido desses editais, né? Estão se empenhando cada vez mais em escrever bons projetos que tenham um bom alcance, projetos que sejam inclusivos. Então, a gente cada vez mais realmente tem que se aperfeiçoar para conquistar esse espaço que está aí e é para ser absorvido e contemplar também o maior número de produtores de todo o Brasil, né? Essa parte normalmente para a gente que gosta do fazer e de ver aquele resultado, ver aquele espetáculo no palco, né? Às vezes é uma etapa mais chatinha, que é essa etapa burocrática, por isso que é bom ver você como produtor, em que ponto de atuação você gosta, você se diverte, você sente prazer de trabalhar e escolher realmente o que te satisfaça, né? Então, assim, por isso que, por exemplo, aqui na Dalu a gente se divide muito bem, a Dani cuida muito dessa parte administrativa financeira, apesar da gente gostar de todas as etapas, né? Mas é uma coisa que ela desempenha muito bem. Então, ela cuida muito dessa parte de acompanhamento, de contratações, de notas, para depois ter uma prestação de contas tranquila. Se você se organiza durante todo o processo, no final a prestação de contas ela é mais tranquila do que você faz tudo de qualquer jeito e no final você tem que ficar catando as pontas para poder entregar uma prestação de contas meio capenguinha. Então é bom você sempre se organizar desde que o projeto começa. Essa figura do produtor administrativo financeiro, ela precisa estar com você desde o início do projeto, desde o princípio, porque ele vai te orientar em como fazer as contratações, para depois lá na frente não ter que fazer nenhum tipo de remendo e você ficar numa situação delicada com seu patrocinador, com seu apoiador, enfim. Abrir uma produtora de eventos ou virar um produtor de eventos como negócio, como empresa, é como abrir qualquer outra empresa. Tem suas vantagens e seus riscos. A experiência, ela não é tudo. Às vezes a gente encontra produtores de eventos experientes que já fizeram eventos que não foram sucesso. E a gente encontra produtores novos iniciando a carreira que
tem uma visibilidade num certo evento e, né, tem uma projeção muito rápida. Então, eu acho que para você ser um produtor, seja de eventos, seja cultural, você precisa ter garra, criatividade, determinação e organização. Então, é bom você estudar um pouco de tudo, se você não fizer uma formação, né, tradicional, numa universidade, que hoje a gente tem universidades, né, que possuem esse curso de produtor cultural. É bom você entender um pouco de tudo, um pouco de contabilidade, um pouco de marketing, um pouco de gestão de projetos, gestão de pessoas, um misto de muitas coisas. Hoje a gente tem a internet que nos ajuda com muitas ferramentas e muitos cursos online, como a gente tem também muitos cursos presenciais que podem auxiliar vocês nesse caminhar, né? É importante você se profissionalizar, você abrir uma empresa, seja ela um MEI, seja ela uma microempresa, porque hoje, né, a gente, tanto para movimentar essa cadeia, a gente precisa realmente estar inserido no mercado formal de trabalho. Hoje eu acho que é praticamente nulo você trabalhar com produção e não ter uma pessoa jurídica, né, por trás, tanto do profissional uno, né, individual, que seria o MEI, quanto no nosso caso aqui, que somos uma dupla e possuímos uma ME. E aí, ao longo do tempo, conforme você for crescendo, né, você vai mudando aí. É muito importante você ter o auxílio de um escritório de contabilidade, de um contador de confiança, que vai te ajudar tanto na prestação de contas dos seus eventos, quanto na prestação de contas da sua empresa. Então, eu vou dar umas dicas aqui para você que está começando ou para você que quer realmente investir nisso como um negócio. Como eu venho batendo aqui na tecla nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês, estou batendo nessa tecla do planejamento, porque o evento, como o próprio nome diz, ele é um evento, ele não é uma rotina. Mas o planejamento nos ajuda com que coisas que possam ocorrer, que estejam fora do nosso controle e do nosso alcance, não seja uma falha de planejamento e seja de fato um imprevisto. E para os imprevistos é bom sempre a gente ter um plano B. Por isso que é bom a gente fazer sempre um checklist, uma listinha com todas as etapas, com tudo que a gente tem no nosso evento, para que a gente possa checar tudo antes dele acontecer. E aí, como eu já disse, se acontecer algum imprevisto, a gente pensar no plano B, e imprevistos acontecem, mas que eles não sejam realmente uma falha no seu planejamento. E se alguma coisa der errado? Porque às vezes as coisas não dão certo, não são como a gente planejou. Se alguma coisa der errado, a minha dica é: mantenha a calma, respira, dá aqueles 10 segundinhos para você entender qual o melhor caminho e qual a melhor solução a se tomar. Então, naquele momento que tudo parece que foi por água abaixo, mantenha calma, a famosa inteligência emocional. E se o erro envolve o seu público, primeiro de tudo, peça desculpas a ele e tente compensá-lo de alguma forma. Se esse erro está relacionado a você e a sua equipe, ele é um pouquinho mais, não sei se tranquilo, mas você resolve internamente, também com muita calma e com respeito a todas as pessoas que estão trabalhando com você. Então eu espero que esse conteúdo ajude produtores que estão começando, produtores que estão se reinventando, produtores que estão se atualizando, que eu e a Dani a gente consiga produzir mais conteúdos como esse para dividir com todos vocês. Às vezes na correria do nosso dia a dia, dos nossos projetos, né, a gente tem pouco tempo para essa troca, mas através da Lei Aldir Blanc foi possível a gente se comprometer com essa entrega, sendo um retorno de tudo que a produção nos deu e nos dá até hoje.
Passamos por momentos muito complicados, estamos passando, né, por conta dessa pandemia da Covid-19. Os eventos estão voltando, a gente está tateando os protocolos de segurança para a gente voltar com segurança, com tranquilidade, né, sempre protegendo a nós, nossa equipe, nosso público. Então é muito importante, foi muito importante para a gente aqui, está sendo essa lei emergencial, né, que surgiu e nos ajudou muito com projetos que a gente realizou ao longo do ano de 2021. E essa é uma entrega, uma contrapartida que a gente faz com muita satisfação e muita alegria, porque dividir é somar, na verdade, né? Que a gente tem um final de ano aí bacana, que os produtores tenham trabalho e que 2022 seja um ano realmente de retomada do mercado cultural. Obrigada, gente.